Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bom? Eu sou Fabiana Castro, psicóloga. Bem, conforme vocês sabem, todo mês eu disponibilizo no feed informações sobre algum tema. Nesse mês, nós vamos falar sobre o medo. Se vocês têm alguma sugestão a respeito de algum tema que eu possa abordar aqui no canal, aqui no Instagram para vocês, nesse canal de informação, nesse canal de contato, ou, se vocês têm alguma pergunta relacionada ao medo, é só entrar em contato no direct que eu tento responder, tá bom? Pois bem, antes de falar sobre o medo, eu quero trazer para vocês um conteúdo desse livro aqui que eu tô lendo, tá? A Formação do Psicoterapeuta. É uma abordagem gestáltica de Beatriz Cardello. E aí, eu quero trazer para vocês um trechinho do livro que fala a respeito de risco, tá? A autora, ela vai remeter o texto a partir das informações de Perls, que é um teórico da psicologia, fundador da abordagem Gestalt terapia, sobre o aqui e agora. Ela vai dizer o seguinte: é que normalmente a gente vê o risco sempre como algo ruim, como sinal de perigo, como sinal de ameaça. Perls fala do texto: como vocês veem o risco sempre como uma conotação de catástrofe. Ninguém na plateia falou do risco como algo que pode gerar uma experiência enriquecedora ou positiva. Quando você se abre para a experiência, você realmente vive um momento de risco, porque é desconhecido. E o que é o medo, a não ser uma reação normal do nosso organismo, reação normal do nosso cérebro diante do desconhecido? O medo, na verdade, ele faz parte da vida do ser humano. Se não fosse o medo, nós não teríamos sobrevividos. Porque diante de uma situação de perigo, diante de uma situação de ameaça, diante de uma situação nova, nós sentimos medo. O cérebro, ele libera reagentes químicos que nada mais são do que as reações que nós temos quando estamos com medo. Sabendo que o medo, ele faz parte, né, da nossa história enquanto ser humano, e sabendo que ele é extremamente necessário para a nossa sobrevivência, como que a gente pode superar o medo quando ele está atrapalhando o nosso desenvolvimento na vida? Porque o medo exacerbado, ele acaba trazendo, além de doenças psicossomáticas, ele nos paralisa. Então, eu vou contar aqui para vocês uma experiência, vou narrar aqui uma experiência de vida minha, que foi o medo que eu tinha de me separar. Eu vivi por anos tentando me separar e eu não conseguia por um medo. O que vai acontecer comigo? Será que eu vou para o inferno? Como vai ser a minha relação com Deus? Como é que vai ficar a minha relação com meu ex-marido? E aí, depois que eu tive filho, que eu tive vontade de separar, ainda mantive a vontade de separar, eu pensava, e aí? Como é que vai ficar meu filho diante disso tudo? Como é que vai ficar a minha história contada pelos outros? Como é que vai ficar a história que eu contei a mim mesmo, de que tudo deveria durar a vida toda, de que o divórcio não deveria existir? E esse medo, ele começou a tomar forma, de uma forma tão grande que me paralisou. E eu fiquei dentro de uma situação desconfortável por anos, porque eu não tinha coragem. O medo, ele me paralisava diante do risco que eu iria correr. Isso porque a gente sempre tende a entender o risco como algo ruim, né? Como algo que vai determinar uma situação catastrófica, que vai culminar em uma situação catastrófica, em uma situação ruim pra gente. Pois bem, como é que eu superei esse medo, né? Eu ouvi um vídeo um dia desses na internet que eu achei bastante interessante, em que o autor do vídeo, ele fazia uma correlação do medo com o frio, né? Quando você está sentindo frio, você está dentro de uma temperatura muito abaixo daquilo que você consegue, né? Daquilo que o seu corpo consegue sentir para poder entender que é o equilíbrio, que não é tão quente nem tão frio. Então, para que você se aqueça, você precisa elevar a temperatura. Quando você está com medo, é a mesma coisa. Você está começando a vibrar no nível muito abaixo daquilo que você consegue para poder aquecer, para poder superar esse medo. E o que faz você vibrar
né, nesse nível abaixo? É justamente aquilo que falam sobre você. É o medo do que os outros vão pensar a seu respeito. É o medo de destruir ou reconstruir as histórias que você mesma construiu para si, sabe? É o medo do que os outros vão pensar, do que vão falar. É o medo do desconhecido. Então você precisa ressignificar essas histórias, ressignificar esse conteúdo para começar a vibrar no nível acima, para que o seu medo ele seja superado. Pelo menos foi como aconteceu comigo, tá? E aí você começa a entender que arriscar é também pensar que a gente pode ter experiências positivas e enriquecedoras, sabe? É muito desafiador. Quando você entende que você precisa ressignificar suas histórias, ressignificar as histórias contadas para você e as que você mesma contou, ressignificar o olhar do outro, ressignificar o risco, que é para você poder sair daquela energia, daquele nível ruim de medo e começar a olhar as coisas de cima. Quando a gente olha o medo com mais clareza, quando a gente começa a questionar sobre isso, começa a pensar, tem validade isso mesmo? Esse medo que eu tô sentindo, isso que eu tô sentindo realmente é passivo de acontecer? É sujeito a acontecer? Quando a gente começa a vibrar numa energia de ressignificação, a gente começa a diminuir o medo. Quando o nosso medo é diminuído, a gente começa a tomar outros passos. Coisas que as pessoas podem pensar a teu respeito, podem te paralisar sim, podem te colocar numa situação super desconfortável, tá? E você não consegue evoluir para uma situação melhor. E aí, para finalizar, tem uma pessoa considerando aqui que reconhecer o medo do desconhecido está dentro de nós. O primeiro passo para entender que podemos nos superar a cada dia que passa. Exatamente. A primeira coisa que a gente precisa fazer de fato é reconhecer esse medo. Quando a gente reconhece que a gente não está tomando atitudes por conta do medo, a gente começa a caracterizar esse medo. De onde que está vindo? Esse medo é meu mesmo? Esse medo é alguém que está colocando em mim? Esses exercícios foram os que eu fiz, sabe? Para poder começar a ressignificar a história da minha vida e para poder seguir em frente naquilo que eu precisava fazer. E aí a autora ela fala o seguinte: arriscar-se é a vivência do presente como condição de crescimento. Então, quero te convidar esse mês a pensar um pouco sobre o medo, a entender se realmente esse medo ele tem validade e a tomar atitudes de risco pensando não só no risco como uma forma catastrófica ou como uma forma que vai prejudicar a sua evolução. Muito pelo contrário, os riscos, ele tem também características positivas e enriquecedoras para a sua vida. Se você gostou, curta e compartilha. Obrigada aí por me acompanhar. Um beijo!